O papel do rim na homeostase. Discentes: Airan Henrique, Beatriz Vieira, Gabriel Gregorini, Gisele Andrade, Pedro Beltrão, Rebeca Rocha. Disciplina de Homeostase, Graduação em Nutrição, turma MR03, docente Luiz Mesquita. Objeto de estudo. Trazendo o papel dos rins na homeostase, traremos nessa apresentação a importância desse órgão, mostrando também a função e organização estrutural do mesmo. Métodos de estudo. Leitura de artigos científicos acerca do assunto, discussões em equipe, questionamentos a nefrologistas, coleta de dados na internet e livros. Importância do rim na homeostase. Os rins são componentes importantes da manutenção da homeostase, porque além de controlar a quantidade de água no organismo, ele também controla a quantidade de sais e outras substâncias na corrente sanguínea. Se houver excesso de alguma dessas substâncias no sangue, o rim rapidamente elimina esse excesso por meio de uma urina diluída. Já quando há escassez de água no organismo, ele precisa economizá-la a urina, tornando-se concentrada. Este controle existe porque algumas dessas substâncias, como glicose, aminoácidos e outras moléculas, quando dissolvidas em água, atravessam as paredes dos glomérulos e assim passam para a cápsula de Bowman e, consequentemente, para os túbulos renais, local onde é encontrada a rede capilar do néfron em volta, e a principal função dessa rede capilar do néfron é reabsorver substâncias úteis e estas voltam em quantidade necessárias para o organismo por meio do sangue, sendo o resto eliminado pela urina através da uretra. Sistema urinário. O aparelho é formado pelos dois rins, dois uréteres, a bexiga e a uretra. A urina é produzida nos rins, passa pelos uréteres até a bexiga e é lançada ao exterior pela uretra. Esse aparelho contribui para a manutenção da homeostase, produzindo a urina, através da qual são eliminados diversos resíduos do metabolismo e a água. Eletrólitos e não eletrólitos em excesso no meio interno, filtrando o plasma e removendo as substâncias indesejáveis ingeridas pela pessoa produzidas do metabolismo corporal. Estrutura dos rins. Na estrutura dos rins, podemos citar algumas características como a medula renal, a pápila renal, o córtex renal, a ramificação da veia renal, a ramificação da artéria renal, a veia renal, a artéria renal, a pelvis renal, a uretra renal, o néfron, que é a unidade funcional do rim. Principais funções. Como já citei, a principal função do rim é a eliminação de resíduos, como por exemplo a ureia, creatinina e a água quando em excesso no organismo. Mas não é só isso, o rim também exerce outras funções homeostáticas, como regulação do equilíbrio eletrolítico, manutenção do equilíbrio ácido-base, regulação da pressão arterial e produção de hormônios como a renina. Néfron. Também denominado nefrônio, é a menor unidade renal responsável pela filtração e formação da urina. Em cada rim, existe cerca de 1 a 4 milhões de néfrons que funcionam alternadamente de maneira a seguir as necessidades do organismo no momento. Esta estrutura é formada pelo corpúsculo renal, que compreende o glomérulo e a cápsula de Bowman, e por túbulos renais, que compreende o túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e túbulo coletor. Na camada mais externa do rim, conhecida como cortical, encontra-se principalmente os néfrons corticais, que é constituído por túbulos coletores de menor tamanho do que os localizados próximos à região medular. Essa camada do rim, por sua vez, localiza-se dentro do órgão e é constituída principalmente pelos longos túbulos coletores da urina, juntando-se em túbulos maiores, terminando a pelve renal. Após o sangue ser filtrado pelos glomérulos, o líquido resultante passa pela cápsula de Bowman, que envolve esse emaranhado de capilares, e em seguida o líquido passa para o túbulo contorcido proximal. Deste, passa pela alça de Henle, que logo após penetra o túbulo contorcido distal, que termina em um canal coletor. Este canal acumula a urina proveniente de diversos néfrons, lançando-a na pelve renal. Basicamente, a função do néfron consiste em limpar o plasma sanguíneo das substâncias que não podem permanecer no organismo, sendo que, ao passo que o líquido resultante da filtração glomerular passa pelos túbulos contorcidos, substâncias úteis ao organismo, água e grande parte dos eletrólitos, são reabsorvidas voltando para a circulação sanguínea, e as que não são úteis, creatinina, ureia, por exemplo,
passam direto indo compor a urina, juntamente com outras substâncias que são secretadas pelas paredes dos túbulos contorcidos. Barreira de filtração glomerular. Até o momento sabemos quem realiza a filtração do sangue. Agora vamos entender como ocorre essa filtração. O sangue chega ao rim cheio de impurezas, ureia, toxinas, excesso de íons e metabólitos. Ao chegar ao glômerulo renal, o sangue tem que passar pelo controle de qualidade. Quem realiza o controle de qualidade é a barreira de filtração glomerular. Ela é formada por três estruturas: endotélio, lâmina basal dupla e fendas de filtração. A lâmina basal é uma estrutura glicoproteica, que fica logo embaixo do endotélio. Existe também a lâmina basal do podócito. O podócito é uma célula que emite uns prolongamentos parecidos com os dos nossos pés, daí seu nome. Esses pés, chamados pedícelos, pisam na lâmina basal do endotélio, formando a lâmina basal dupla. Ela serve como barreira para selecionar substâncias que devem ser filtradas. Essa lâmina basal é carregada negativamente. A importância disso é que ela não permite a passagem de moléculas muito negativas, como a albumina, principal molécula do plasma sanguíneo. As fendas de filtração são espaços entre os pedícelos. Elas funcionam como portas para ter acesso ao espaço urinário. Quem passar por elas formará a urina inicial, filtrado glomerular. Os pedícelos dos podócitos não formam a barreira de filtração glomerular. Os espaços entre os pedícelos são chamados de fendas de filtração que compõem a barreira. Os dois rins formam por minuto cerca de 125 ml de filtrado, dos quais 124 são absorvidos nos túbulos renais e apenas 1 ml será lançado nos cálices como urina. Sistema renina. Os rins possuem sensores que são quimiorreceptores de sódio, que o tempo inteiro estão medindo a quantidade de sódio no túbulo contorcido distal. Lembrando que 60 a 70% do sódio é reabsorvido no túbulo proximal e 20 a 25% no túbulo distal. Este conjunto de células quimiorreceptoras é denominado mácula densa e está em contato direto com as células mesangiais de suporte. Estas, por sua vez, estão em contato direto com as células de Purkinje. O conjunto de células de Purkinje das arteríolas aferentes mais células mesangiais de suporte mais mácula densa no túbulo contorcido distal receberam o nome de aparato justaglomerular. Portanto, cada um dos seus 2 milhões de néfrons possui um sensor de pressão e volume sanguíneo e um sensor de sódio funcionando o tempo todo incessantemente. Os barra-receptores são ativados e liberam a renina na arteríola aferente quando percebem uma diminuição no fluxo e pressão sanguínea. Agora vamos ver como os nossos sensores de sódio são ativados. A diminuição na velocidade do fluxo permite maior captação de sódio pelas células renais do túbulo proximal, aumentando a porcentagem de absorção. O filtrado continua pela alça de Henle e quando chega nos túbulos distais, onde nossos sensores de sódio estão presentes, estes percebem que a quantidade de sódio medida está abaixo de 20 a 25% normais. Este fato faz com que os quimiorreceptores sejam ativados e enviem sinais para as células de Purkinje, que respondem liberando mais renina para a arteríola aferente. Os rins podem regular a pressão arterial pelo aumento ou pela diminuição do volume sanguíneo. Essa regulação é por meio de um mecanismo hormonal chamado renina-angiotensina-aldosterona. A renina atua como uma enzima convertendo uma das proteínas plasmáticas, o substrato da renina. No hormônio angiotensina 1, esse hormônio tem efeito pouco intenso sobre a circulação e é rapidamente convertido em um segundo hormônio, a angiotensina 2, por meio da enzima conversora. A angiotensina 2 permanece no sangue por pouco tempo, apenas de 1 a 3 minutos, por ser inativada por outras enzimas, encontradas no sangue e no tecido, chamadas coletivamente de angiotensinas. Não obstante seu reduzido tempo de ação e que está circulando no sangue, a angiotensina 2 produz vasoconstrições nas arteríolas, fazendo a pressão aumentar até o seu valor normal. Além do mecanismo hormonal dos rins, outro importante sistema hormonal também participa da regulação da pressão arterial. É a secreção da aldosterona pelo córtex da suprarrenal. Esse córtex secreta hormônios corticoides, um dos quais a aldosterona controla.
A aldosterona participa da regulação da seguinte forma: quando a pressão arterial cai a valores muito baixos, a falta de fluxo sanguíneo ideal pelo corpo faz com que os corticoides suprarrenais secretam aldosterona. Uma das causas desse efeito é a estimulação das glândulas suprarrenais pela angiotensina 2, que é formada quando ocorre a baixa da pressão arterial. Essa aldosterona exerce efeito no rim. Como consequência, a água e o sal ficam retidos no sangue, aumentando o volume sanguíneo, normalizando a pressão arterial. De modo inverso, a pressão arterial aumentada inverte esse mecanismo de modo que os valores de líquidos e, consequentemente, a pressão arterial diminuam. Cálculo renal. A cólica renal com odor no flanco e costas é muito característica, quase sempre com sangue na urina, e em certos casos pode haver eliminação de pedras. Obstrução urinária. Ocorre quando há um impedimento da passagem da urina pelos canais urinários, por cálculos, aumento da próstata, tumores, estenoses de ureter e uretra. A ausência ou pequeno volume da urina é a queixa característica da obstrução urinária. Insuficiência renal aguda é causada por uma agressão repentina ao rim, por falta de sangue ou pressão para formar urina ou obstrução aguda da via urinária. A principal característica é a total ou parcial ausência de urina. Tumores renais. O rim pode ser acometido de tumores benignos e malignos, e as queixas são de massas palpáveis no abdômen, dor, sangue na urina e obstrução urinária.